Muito bom, vamos lá, continuando a Masechet Sukkah, a gente está no Daf Kaf Bet Amud Aleph. A gente viu a Mishnah, que falou sobre uma Sukkah chamada Sukkah Ameduvlelet, e discutiram Rav e Shmuel o que é Sukkah Ameduvlelet. Rav entende que Sukkah Ameduvlelet é uma Sukkah anial, uma Sukkah pobre, com poucos har, mas se mesmo assim Tzilatá Merubá Mechamatá tem mais sombra que sol, tá ótimo. E Shmuel falou que não, Sukkah Ameduvlelet é outra coisa. Sukkah Medovlelet é uma sukkah que o schach dela não é reto, e sim um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo, certo? De forma que entra muito sol na sukkah, e mesmo assim, já que, teoricamente, se o schach estivesse na mesma altura, ele faria mais sombra do que sol, a sukkah está ksherá, certo? A gente considera como se a gente imagina como se teoricamente eles estivessem na mesma altura. E aí discutiram a Bairava com relação a essa opinião de Shmuel. Lá, Marabai, fala Abai, o seguinte. לא שענו אלא שאין בין זה לזה 3 טפחים, אבל יש בין זה לזה 3 טפחים, psula. Fala, Bahia, olha, isso que a gente pode falar, que teoricamente a gente imagina como seria a sucá se todas as madeiras estivessem na mesma altura, todas as madeiras dos har, vamos imaginar bambus, certo? Se todos os bambus estivessem na mesma altura, é só se não tiver 3 tfahim entre eles. Mas se tem mais que 3 tfahim entre o bambu de baixo e o bambu de cima, a gente não junta. Então a gente vai ter que analisar a sucá de acordo com o sol que tem nela na prática. Isso que a gente junta eles e considera como se fosse tudo na mesma altura, e aí a gente define a sucá como ksherá ou não, é só se não estiverem muito longe um do outro. Amarava, Rava fala, filo yesh ben zelezeh shloshat tvachim nami. Fala Rava, suba. Rava não discorda de Abaye, ele vem dizer o seguinte, mesmo quando tem somente 3 fahim entre eles, desculpa, a filesh banzel shoshat fahim, fala Rava, olha, mesmo que tenha 3 fahim entre um e outro, nami lo amra nela shin begagot tefach, avalesh begagot tefach, ksherá. Fala Rava, isso que quando tem 3 fahim entre um e outro, a gente não une tudo na mesma altura, e aí pode ser que a açúcar vai estar pessoal porque tem muito sol, é só quando não tem um tefar. Mas se tiver uma largura de um tefar, aí a gente sim desce. Ou seja, fala Rava, isso que a gente não pode juntar os de cima com o de baixo quando eles estão muito longe um do outro, é só quando não tem a largura de um tefar. Mas se tem a largura de um tefar, a gente sim abaixa eles para a mesma altura, porque temos um din chamado de Amrinan Chavut Ramei. A gente joga para baixo e coloca eles na mesma altura. Certo? Isso daqui também seria uma alahá Shem Sinai, que quando a gente tem a largura de um tefach, a gente pode descer eles. Então, se os bambus têm um tefach, a gente desce eles, mesmo que eles estão a uma distância de mais que 3 fahim. Amarava, falarava, mina, mina lá, derreit, beitefach, amrinan, chavut, ramei, vechileit, beilo, amrinan, chavut, ramei. Falarava, de onde eu tirei isso? Qual é a minha fonte para isso? Que quando tem um tefach a gente abaixa, mesmo quando a distância é alta, e quando não tem um tefach a gente não abaixa. Então, se tiver mais que 3 fahim, a gente não junta os bambus de baixo com os bambus de cima. Sempre que tem menos que 3 fahim, 3 fahim é uma medida que a gente viu já algumas vezes que é considerado como se fosse junto, fechado, grudado. Mas da onde eu tirei isso, falarava que quando tem mais que 3 fahim, caso tenha a largura de um tefach, a gente sim baixa. Detnata, estamos falando o seguinte: Korota bait ve'aliyah she'ein alem azivah ve'mechuvanot. O que acontece se eu tenho korota bait ve'aliyah? Korota bait ve'aliyah significa o seguinte: as casas muitas vezes tinham é, 2 andares, certo? A bait ve'aliyah. E às vezes a Beit Ve'aliyah não foi colocado nelas ainda o concreto e tudo. Então muitas vezes acontece que eu tenho, por exemplo, esse é o teto da casa embaixo, uma madeira do lado da outra, e esse é o teto do andar de cima, uma madeira do lado da outra. Às vezes elas não estão completas ainda, certo? Eu não terminei de construir a casa, não coloquei nada para preencher esses buracos, ainda está sendo construído. Então fala a Mishnah é o seguinte: Korota bait ve'aliyah sheina elem mazeva. Vamos só completar aqui o desenho para entender o que está acontecendo. Essa é a minha casa, certo? Essa é a minha casa, que ela tem 2 andares. Tem o andar de baixo e o andar de cima. Korota bait ve'aliyah. Essas são as korot, são as madeiras que formam o teto do andar de baixo, que é o chão do andar de cima. Sheina elem mazeva. Ainda não coloquei nada para preencher os buracos, a casa não está pronta.
Vemechuvanot, se elas estão exatamente uma em cima da outra, Tumá, tachat achad meem, se eu tiver algo impuro aqui embaixo, por exemplo, certo? Se eu tiver um morto no andar de baixo, embaixo dessa estaca de madeira, tartea também, bem na tartona leona, desculpa, tumá tachat achad meem, tartea também. Se eu tiver uma impureza embaixo de uma delas, por exemplo, tem uma impureza aqui no chão, daqui para baixo tá também, daqui para cima tá tahor, certo? Porque aqui do lado tem um buraco aberto. Aparentemente eu não tenho aqui o teto ainda, certo? Eu tenho só as paredes da açúcar, da casa. Eu só tenho as paredes da casa, a casa não tem teto ainda. Então, se tem uma impureza aqui embaixo, embaixo da parte do meio, a impureza é bloqueada por essa madeira, não sobe e nem vai para os lados, porque dos lados está aberto. Bem na tartonala elioná, se eu tiver uma impureza entre a de baixo e a de cima, benem também, então entre os dois está impuro. Algabe elioná, se eu tiver uma impureza em cima da estaca de cima, que negdá adlaraquia também, dela para cima está impuro. Isso é quando as de cima estão exatamente em cima das de baixo, certo? Elas estão no mesmo, como chama? Elas estão na mesma linha. Agora, o que acontece se aí o elionot que bem na tartonot? Agora, o que acontece se as de cima não estão exatamente em cima das de baixo? Elas estão que bem na tartonot, ou seja, as de cima, elas estão ocupando justamente o buraco das de baixo, tá bom? Nessa situação. Aí o Elionot que bem na Tartunot, Tumá Tartiem Tachat Kulam também. Se tiver uma impureza aqui, por exemplo, essa impureza que fica embaixo desse é transmitida para todos os lados, porque eu considero como se esses dois de cima estivessem aqui embaixo, e é como se tudo tivesse fechado. Então a impureza é transmitida de um lado para o outro. Então, no caso que está assim, que os de cima eles estão bem em cima dos buracos do de baixo, a impureza é transmitida. Al-Gabeem, se tiver uma impureza em cima de um desses, tanto faz em cima de qual, que Negdá Madlaraquia também, dele para cima tá também, e todo o resto não, certo? Porque esse aqui, ele não tá nada em cima do de baixo, embora no desenho aqui que eu fiz não tá exato. Mas se eles estão intercalados, então qualquer impureza que tenha em cima desses de baixo, ela sobe para cima, sobe para o céu e não se espalha para os lados. Certo? Vetane Yalei foi dito sobre essa Mishnah. Bamei dvarim amurim, bisman shesh b'hem poter tefach. Bisman shesh b'hem tefach, benem poter tefach. Avalim benem poter tefach, tuma tachat achad mehem, tartea tameh, benem vel gabeiem, taor. Foi dito sobre essa Mishnah que quando realmente eu considero como se essas estacas aqui de cima viessem para baixo e fosse considerado tudo fechado a ponto da tumá se transmitida, quando essas estacas aqui elas têm um tefach, eu tenho aqui um buraco de um tefach. Quando ela tem a largura de um tefach, eu jogo ela do andar de cima para o andar de baixo. E aí a tumá se estende, a tumá se espalha para todos os lados. Mas se essas daqui não tiverem um tefach, se ela for menos do que um tefach, então eu não jogo ela de cima para baixo. Por isso, se tem uma tumá embaixo de uma das madeiras, só embaixo dela está tamé e todo o resto está tahor. Alma, falarava, a gente vê, deixa eu parar aqui, falarava, a gente vê daqui, que it beitefach amrina chavut ramei, vechileit beitefach lo amrina chavut ramei. Shma miná. A gente vê daqui que quando tem a largura de um tefach, a gente fala Havutrama e joga de cima para baixo, do segundo andar para andar de baixo. Quando não tem, a gente não fala isso, certo? Então o Rava trouxe a fonte dele para isso. Então a mesma coisa vai ser na sucá. Se eu tenho uma sucá que é feito de bambus intercalados, um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo, então se tem menos que três tuachim, eu olho como se tivesse tudo junto e é um shach só. Então tem bastante sombra. Mas se tem mais que três tuachim, eu não jogo para baixo, a não ser que tenha a largura de um tefach. Quando tem a largura de um tefach, tem uma Alacham Shem Sinai que diz que eu posso jogar ele para baixo e considerar como se fossem todos fechados. Conta Gmarayati Rav Kahana o que amar Leashmata. Certa vez Rav Kahana estava sentado, dando um shiur, e ele falou justamente esse assunto que foi falado agora. Amar le Ravashi le Rav Kahana, perguntou Ravashi para Rav Kahana, Vecholecha deleit beitefach lo amrinan chavut ramei, perguntou Ravashi para Rav Kahana,
Será que realmente quando não tem um tefach a gente não fala Havut Ramei? Será que em todos os casos que não tem a largura de um tefach a gente não joga o schar, a estaca de cima, o que seja para baixo? Veatane, ele está ensinando para o seguinte: Korai yotzami kotel ze veinano gat bekotel ze. Se eu tenho uma voi, certo? Uma voi é aquela passagem do Hatzer, dos pátios para o Reshut Rabim, e uma avó ele é fechado de três lados, ele é considerado Reshut Yahid, propriedade particular, posso carregar nele, mas já que ele tem uma saída muito grande para o Reshut Rabim, acabam misturando, mandaram, definiram que tem que colocar uma corá, tem que colocar um pedaço de madeira em cima para diferenciar entre os dois e poder carregar numa voi. Agora, o que acontece se a corá yotzami kotelzeh vinago no kat bekotelzeh? Se a corá ela sai do muro de um lado e ela não chega até o outro. Ou eu coloquei a corá, coloquei metade de um lado, metade do outro. Então, uma corá vem do lado leste, uma corá vem do lado oeste. Vem na no gozobezo. E elas não encostam uma na outra. Então, em dois casos, em que a corá começa de um e não chega até o outro lado, ou que ela começa dos dois lados e não se encontra no meio, se for פחות משלושה, אינו צריך להביא קורה אחרת. שלושה צריך להביא קורה אחרת. Se for menos que três fahim entre a ponta da corá e o outro muro, ou menos que três fahim entre uma corá e a outra, menos que três fahim a gente fala lavud, é como se fosse fechado, mais que três fahim não serve, então tenho que trazer mais uma corá, tenho que trazer mais um pedaço de madeira. Certo? A gente ainda não está falando de cima e embaixo, isso aqui não tem a ver com o nosso assunto, mas é parte da Braita. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel fala, virando Amud, פחות מארבעים צריך להביא קורה אחרת, ארבע צריך להביא קורה אחרת. Rabban Shimon ben Gamliel fala que o din de lavud que a gente viu até agora como três fahim, de acordo com Rabban Gamliel, o din de lavud é quatro tfahim. Então, se eu tenho uma separação de até quatro tfahim, eu falo lavud e não precisa trazer outra madeira. Se eu não tenho uma separação, se eu tenho uma separação maior do que quatro tfahim, aí eu tenho que trazer outra madeira. Então, isso foi falado com relação a madeiras na horizontal, que eu quero conectar elas na horizontal uma com a outra. Na continuação da Braita, fala sobre vertical. וכן שתי קורות המתאימות, לא בזו כדי לקבל אריח ולא בזו כדי לקבל אריח, se eu coloquei dois pedaços de madeira, essa madeira que precisa colocar, essa corá que precisa colocar em cima para diferenciar entre a rua, entre o Reshut Rabim e uma voi, ela precisa ser um pouco larga, certo? Larga o suficiente para eu poder colocar nela, prender nela um tijolo de três tefachim. Não, um tefach e meio, tá bom? Bom, daqui a pouco a gente vai à continuação. Ela tem que ser larga o suficiente para eu poder colocar em cima dela um tijolo, meio tijolo, não é para ela ser realmente visível, certo? Ela tem uma largura. Agora, fala a Braita, o que acontece se eu tenho duas corot, eu coloquei dois pedaços de madeira, um do lado do outro, só que os dois são muito finos, cada um por si só, não dá para colocar neles um tijolo, porque eles são muito fininhos. Se essas duas, que cada uma por si só não é suficiente para segurar um tijolo, mas caso eu coloque uma do lado da outra e coloque o tijolo na inverso, tipo na horizontal, na vertical, quer dizer, na perpendicular, se as duas juntas conseguem segurar o tijolo, também está valendo. Embora geralmente precisa ser um pouco mais largo, que a madeira por si só consiga colocar nela um tijolo. Se eu tenho duas fininhas, mas eu consigo dar um jeito de colocar o tijolo lá na perpendicular, também está valendo. Rabban Shimon ben Gamliel אומר, אם מקבלות אריח לאורכו שלושה טפחים, אין צריך להביא קורה אחרת, ואם לאו, צריך להביא קורה אחרת. Rabban Shimon ben Gamliel fala, não vai me colocar na perpendicular. Então, se eu tenho duas madeiras fininhas, tá na cama, fala, olha, eu posso separá-las um pouco e colocar o tijolo na perpendicular, tá valendo. Rabban Shimon ben Gamliel fala, não, eu tenho que juntar as duas e colocar o tijolo em cima delas, certo? Na mesma direção delas. Se eu consigo fazer isso, ótimo. Se eu consigo colocar uma do lado da outra juntas e colocar o tijolo em cima, tá valendo. Se não, eu preciso trazer outra corá. Essa alahá, certo? Com relação à madeira do Mavoi, também não tem a ver com o nosso tema ainda, certo? O nosso tema é
na vertical. Eu tenho uma madeira em cima, uma madeira embaixo, quando eu junto elas. Agora a gente finalmente chega na parte da Braita que é ligada ao nosso assunto. Aí o achad lemala ve achad lemata. Essas duas corot. Digamos que eu tenho duas madeiras finas que cada uma por si só não consegue segurar o tijolo, mas as duas juntas conseguem. Só que tá uma em cima e uma embaixo. Eu junto elas ou não junto elas? Então aparece na verdade o seguinte: Rabi Yossi ben Rabi Yehuda Omer, fala Rabi Yossi ben Rabi Yehuda, roim ha'elyoná כאילו היא למטה, ואת התחתונה כאילו היא למעלה. Fala Rabi Yossi ben Rabi Yehuda, a gente olha de cima como se estivesse embaixo e a de baixo como se estivesse em cima, ou seja, a gente junta as duas e analisa elas como se fosse uma corá só. Ou seja, apesar da distância, a gente junta elas para leachir, para liberar uma voi. O bilvad com uma condição, shelo te'elyoná lemala me'esrim amá, ve'tachtoná lemata me'asarat tfachim, certo? Asarat que é tfachim. Com uma condição, que a madeira de cima não esteja acima de 20 amot, acima de 20 amot não é considerado corá para uma voi, aí ela está inválida, ela não serve, e a de baixo que não esteja abaixo de 10 fahim. Se ela estiver muito baixo, muito perto do chão, também ela está inválida e ela é desconsiderada. Ou seja, fala para a Bilda, a priori, se eu tiver uma lá em cima, acima, a altura de 20 amot, certo? 20 amot são 10 metros. E eu tiver uma lá embaixo, acima de 10 fahim, em torno de 80 centímetros, eu junto as duas. Certo? Por isso, pergunta a Gemara agora para Raba, se as duas tiverem dentro de 20 amot, e acima de 10 fahim, Amrina Havutrame, Afagav, Deleit Beitefach. Eu posso falar Havutrame, eu conecto as duas, mesmo que elas não tenham tefach. Por quê? A gente está vendo que se eu tenho dois pedaços finos de madeira, que juntos dá para colocar neles um tijolo, mas cada um por si só não, ou seja, eles são muito fininhos, eu posso juntar os dois para cacherizar uma voi. E não só posso juntar os dois para cacherizar uma voi quando eles estão um do lado do outro, mesmo que seja um lá em cima e um lá embaixo, eu junto eles para cacherizar uma voi. A priori, eles não têm um tefach e eles estão distantes de, sei lá, às vezes pode ser mais que 3 fahim pelo menos, eles estão distantes às vezes alguns amot, tem 5 metros de distância entre um e outro, e mesmo assim eu junto, certo? Então perguntou Ravashi, olha, Rava falou que eu só falo Havutrame, eu só junto verticalmente duas madeiras quando elas têm um tefar. Quando elas têm pelo menos um tefar, se elas tiverem uma distância maior do que 3 fahim. E aqui a gente vê que não. Aqui a gente vê que mesmo que tenha uma lá em cima e uma lá embaixo, a gente junta as duas, mesmo que elas não tenham tefar. A Marley respondeu Rav Kahana quando Ravashi perguntou isso para o que Rava tinha dito. Rav Kahana respondeu o seguinte: Taritz veimach, e dá para ficar de outra forma. O bilvat שלא תהא עליונה למעלה מ-20 אמה אלא בתוך 20, והתחתונה סמוכה לה בפחות משלושה, אינמי ובלבד שלא תהיה תחתונה למטה מ10 אלא למעלה מ10, ועליונה סמוכה לה בפחות משלושה. Fala Rav Kahana o seguinte, não, quando a Braita disse que essas duas estacas se juntam e uma vai ficar kasher, com a condição de que a de cima não esteja acima de 20 amot e a de baixo não esteja abaixo de 10 fahim, ela não está dizendo que a de cima está lá em cima e a de baixo está lá embaixo, porque se elas estão muito longe, elas não se juntam. O que a Braita quis dizer é, com a condição que a madeira de cima não esteja acima de 20 amot, e sim dentro de 20 amot, para ser válido como corá para uma voi, e a de baixo próximo a ela. E caso não seja lá em cima, caso seja lá embaixo, que a de baixo esteja acima de 10 fahim e a outra próximo a ela, certo? Ela tem que estar próximo, não está muito longe. Quando a Braita disse que tem que estar entre 10 fachim de altura e 20 amot, ela não está dizendo que pode ter uma lá embaixo e uma lá em cima. Ela está falando, olha, pode ter as duas lá embaixo, com a condição de que a mais baixa está acima de 10 fachim, ou pode ter as duas lá em cima, com a condição de que a mais alta não passe de 20 amot, mas elas têm que estar próximas uma do outro. A Val Shloshá, mas se tiver mais que 3 tfachim entre a de baixo e a de cima, que vai de leito beitefach, lo amrina chavut rami. Já que não tem, já que elas não têm a largura de um tefach, eu não falo chavut rami. Só uma pausa rapidinho. Certo, desculpa, estamos de volta. Veshetzilatá merubá michamata. Xerá. Foi dito na nossa Mishnah,
A Mishnah que a gente viu agora falou que se eu tenho mais sombra do que sol, tá kasher. Parece, posso concluir daqui, aqui é dada e psulá. Posso concluir daqui que se tiver meio a meio, tá inválido. A nossa Mishnah disse que se tem mais sombra que sol, tá kasher. Parece que meio a meio, tá passul. Veatnan, Beidach Pirkin. Agora, na primeira Mishnah da Masechet, logo no começo do primeiro Perek, está escrito Veshechamata merubah mitzilatah psulá. Está escrito que se tem mais sol do que sombra, a açúcar está inválida. Aqui a dada e Ksherá, posso concluir que se for meio a meio, está kasher. Contradição. A nossa Mishnah falou que se tem mais sombra do que sol, tá kasher. Parece que meio a meio tá inválido. A primeira Mishnah disse que tá inválido só quando tem mais sol do que sombra, mas meio a meio tá kasher. Então qual o din? Fala agora lokasha, kan milemala, kan milemata. Amarav papa, andamreinche, que zuza mileil, que istra miletachat. Fala agora o seguinte, olha. A pergunta é onde eu estou analisando. Se eu analisar os Har, se eu for olhar para os Har, lá, se eu tiver meio a meio, se eu tiver metade Har fechado, metade aberto, a sucata é inválida. Por quê? Falaram para o seguinte: o que parece como um zuz, uma moeda pequena em cima, ela parece como uma istra, uma moeda grande embaixo. Ou seja, quando eu tenho um buraquinho em cima, a quantidade de luz que entra é maior do que o tamanho do próprio buraquinho. A luz se expande um pouquinho quando ela desce. Então, se eu tenho exatamente igual em cima, certo? Se eu olho para os rach, eu vejo exatamente igual, metade rach, metade aberto, então lá embaixo eu tenho muito mais sol do que sombra. Por isso, a Mishnah que disse que se tem que ter mais sombra do que sol, ela não está falando da parte. Ela está falando dos Har. Os Har tem que ter mais sombra do que sol, porque se tiver meio a meio, quando eu olhar lá embaixo, eu vou ter mais sol do que sombra. E a primeira Mishnah que disse que quando tem mais sol do que sombra está inválido e parece que se tem meio a meio tá kasher, é quando eu olho o chão. Se eu olhar para o chão e ver que tem lá meio a meio, é sinal de que lá em cima, nos har, tem mais har do que buraco. Porque o fato de estar meio a meio embaixo é sinal de que lá em cima tem menos espaço aberto que se expandiu e chegou lá embaixo e chegou em meio a meio. Ou seja, eu preciso ter meio a meio, 50% sol, 50% de sombra, pelo menos, embaixo. Se eu tenho 50% de schach fechando, isso significa que lá embaixo vai ter mais sol. E aí está inválido, certo? Então, cada Mishnah está falando de outra parte da açúcar. Meu vak min bait, foi dito na Mishnah que mesmo que o saco seja muito grosso, muito cheio de plantas, igual uma casa, ainda assim a sucata ksherá, certo? Mesmo que não dá para ver o sol, desculpa, não dá para ver as estrelas, tá kasher. Fala, a Gemara traz aqui uma braita que traz uma certa discussão com relação a isso. Tá no Rabanan, fala braita. A meu vak min bait. Um açúcar que o sarro é muito grosso, muita planta, que parece com uma casa. Afal piscina korhaveniremitoha ksherá. Mesmo que não dá para ver as estrelas, tá kasher. Ou seja, mesmo que não dá para ver as estrelas e parece muito com uma casa, ainda assim a sucata ksherá. Se não dá nem para ver o sol, ou seja, se quando eu estou dentro da sucá, eu olho para cima, eu não vejo nem a iluminação do sol, quer dizer, parece muito com uma casa, Beit Shammai fala, olha, sinto muito uma sucá assim, tá psulá, porque pode ficar, não sei se é uma gzeradeira banana, que vai acabar confundindo com a casa em si, mas já não é uma sucá, é um teto sério, certo? É um teto de casa, então já tá passul. E Beit Hillel Machirim, Beit Hillel falam que não. Mesmo que você colocou muita planta a ponto de que não dá para ver o céu, não dá para ver o sol, e daí é uma suká e tá ksherá. Ponto. Próxima Mishnah. Aose sukato berosha agalá ou berosha sfiná ksherá. Alguém que montou uma suká em cima de uma agalá, em cima de uma carroça, certo? É uma sucá móvel. Ou em cima de uma sfiná, em cima de um barco, mesmo assim, ela tá ksherá. Mesmo que ela é móvel, ela anda junto com a carroça, anda junto com o barco, a sucá tá ksherá. Veolim la beyom tov. E no Yom Tov eu posso passar, posso sentar nela durante o Yom Tov. Não tem problema de subir numa carroça no Yom Tov e não tem problema de subir num barco no Yom Tov, certo? Eu não vou poder zarpar no próprio Yom Tov, porque eu estou me afastando da margem, eu estou me afastando da terra. Isso daqui é proibido, porque eu vou estar saindo do Tchum. Mas sentar numa sucá,
num barco, não tem problema nenhum. Berosh Ilan, se eu fizer a minha sucá na árvore, eu construí uma casa na árvore e fiz dela uma sucá, ou algabei gamal, ou eu fiz uma sucá em cima de um camelo, certo? Eu coloquei uma estrutura de sucá em cima do camelo, ksherá, a sucá também está ksherá, não tem problema, o fato da sucá ser móvel está em ordem, porém, vem no Olim Labeyom Tov, eu não posso subir nessa sucá no Yom Tov. Por quê? Não porque tem um problema na sucá, e sim porque tem um problema de subir na árvore ou montar animais no Yom Tov, certo? É uma proibição de Rabanan, não posso subir na árvore porque eu posso acabar quebrando um galho, e também Rabanan proibiram montar animais, seja camelo, cavalo, burro, porque a pessoa pode acabar quebrando um galho para bater no animal e fazer ele correr. Então, a sucata xerá, mas a sucá feita na árvore ou a sucá que está em cima de um cabelo, eu não posso usá-la no Yom Tov. Shtaim bailan ve'echad bidei adam. Ou shtaim bidei adam ve'echad bailan, xerá, vem no Lim la Yom Tov. Se eu fui construir a minha sucá na árvore, e eu coloquei uma estrutura que parte dela está apoiada na árvore e parte eu coloquei lá um andaime ou alguma coisa do tipo para segurar a sucá. Se dois lados da sucá estão apoiados na árvore e um está apoiado pelo andaime, ou dois apoiados pelo andaime e um apoiado na árvore, a sucá está ksherá, porque não tem problema nenhum, mas eu não posso subir lá no Yom Tov, certo? Como a gente vai ver a regra, que se eu tirar a árvore cai 2 para 1, se eu tenho dois lados sendo segurados pelo andaime e um apoiado na árvore, se eu tirar a árvore, a sucá cai. Então eu não posso subir no Yom Tov, porque eu estou me apoiando na árvore. Shalosh bidei adam, mas se eu coloquei um andaime triplo, que ele segura 3 lados da sucá, ve'echad bailan, e tem mais um pouquinho que está apoiado na árvore, mas não depende da árvore, se eu tirar a árvore, a sucá continua de pé, porque ela tem 3 pernas, então essa sucá é ksherá, veolim labeon, então a sucá é ksherá, e eu posso subir ela no Yom Tov. Virando Amud, Kavgiv Amud Aleph, Zé Klal, fala Mishnah qual é a regra, Kol sheinatei lailan ve'echolá lamod bifnei atzma ksherá, veolim labeon Tov. Todo caso, toda situação que se eu tirar a árvore, a sucá continua de pé, então posso subir nela no Yom Tov. Ksherá, a sucá sempre é ksherá, certo? Mesmo que eu não possa subir no Yom Tov, eu posso sentar nessa sucá, porque é uma sucá que está de pé. A pergunta é para subir nela no Yom Tov ou não, depende o quanto eu depende da árvore ou não. Sim, tirar a árvore faz com que a sucá caia, consequentemente, quando eu estou dentro da sucá, eu estou me apoiando na árvore, e aí é proibido no Yom Tov. Mas se tirar a árvore não derruba a sucá, então quando eu estou na sucá, eu estou em cima do andaime, a árvore está lá. Talvez ela está apoiando alguma coisa, mas eu não dependo nela. Então não é considerado como se eu tivesse apoiado na árvore. Manem matnitim. Pergunta a Mishnah, pergunta a Gemara, quem é a nossa Mishnah que disse que eu posso montar uma sucá no barco? Fala Gemara, Rabi Akiva, e a nossa Mishnah segue a opinião de Rabi Akiva. Detânia, está escrito na Braita, ao ser sucator berosh asfiná, alguém que monta uma sucá no barco, Rabban Gamliel possui, Rabi Akiva machshir. Rabban Gamliel fala aqui, uma sucá montada num barco, ela está inválida, certo? Porque o vento leva a sucá, como a gente vai ver na continuação. Então não é uma sucá firme, é uma sucá que vai cair muito facilmente. E Rabi Akiva fala que não, Rabi Akiva fala que a sucá é para ser provisória mesmo, tá kasher. Conta Gmará, conta a Braita, mas se Rabban Gamliel e Rabi Akiva chegou bem mais finar. Certa vez, Rabban Gamliel e Rabi Akiva estavam viajando em Sukkot, eles estavam num barco, num navio. Amad Rabi Akiva ve'asa sukkah berosh asfinah. Foi Rabi Akiva, montou uma sukkah ali na parte de cima do navio, certo? Montou a sukkah dele, era Sukkot. Rabi Akiva falou que você pode montar uma sukkah no navio, montou. Lemachar nashvaruach ve'akartah. No dia seguinte, bateu um vento forte e levou a sucá de Rabi Akiva embora. Amarlo Rabban Gamliel, falou Rabban Gamliel para Rabi Akiva, Akiva eichan sukatecha. Falou Rabban Gamliel para Rabi Akiva, Akiva, certo? Era aluno dele. Rabi Akiva, cadê sua sucá? Onde ela foi, certo? Ele falou isso ironicamente. Então Rabban Gamliel falou, olha, uma sucá que voa não serve de sucá. Amarabai, fala Bai. Então, nossa Mishnah que permitiu fazer uma sucá no navio, ela segue a opinião de Rabi Akiva. Amarabai, fala Bai. Dekulei alma, todo mundo concorda. Echadeinai echolá lamod beruach metsuyade yavashá loklumi. Todo mundo concorda que uma sucá, que ela não fica de pé com qualquer ventinho, com um vento comum,
na Yabashá, na terra firme, todo mundo concorda, tanto Rabban Gamliel quanto Rabi Akiva concordam que se eu montar uma sucá, que qualquer vento que caia, qualquer vento que bata, ela cai, todo mundo concorda que essa sucá está inválida. A sucá tem, mesmo a sucá provisória, mesma opinião que diz que a sucá pode ser uma sucá provisória, ela tem que aguentar um vento normal. Se a sucá aguenta um vento muito, muito forte, certo? Se uma sucá aguenta mesmo uma grande ventania, todo mundo concorda que a sucá é ksherá, certo? Se a sucá aguenta uma ventania, então tá ótimo. A discussão entre Rabi Akiva e Rabban Gamliel é o seguinte: o que acontece se eu montei em cima do barco uma sucá que aguenta um vento comum de terra firme, que não é muito forte, mas não aguenta um vento comum no mar. Os ventos no mar são muito mais fortes, é tudo muito mais aberto, tem muito mais ventos. E o que acontece com uma sucá, que se ela tivesse sido construída em terra firme, ela aguentaria um vento. Mas agora que eu construí ela no barco, ela não aguenta o vento comum desse local específico onde eu me encontro. רבן גמליאל סבר, סוכה דירת קבע בעינה, וכיוון דאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דים, לא כלומי. רבן גמליel fala, a sucá tem que ser uma dirat keva, tem que ser uma moradia firme, fixa. Se ela não aguenta o vento do lugar onde ela foi construída, ela está inválida. Então, uma sucá que não aguenta um vento no mar, e eu construí ela num barco, no navio, ela está inválida. רבי עקיבא סבר, סוכה דירת ארעי בעינן, וכיוון דאכולה לעמוד ברוח מצויה די יבשה כשרה. E Rabi Akiva souber que não, a sucá é uma dirá provisória. E já que ela aguentaria o vento de terra firme, mesmo que eu montei ela num lugar onde tem um vento mais forte, eu montei ela no navio, e aqui ela não aguenta realmente o vento, ela vai voar, mesmo assim ela tirar, porque eu analiso ela de acordo com o lugar comum onde se constrói uma sucá, que é uma sucá que é construída na terra firme. Se por acaso eu fiz ela no barco e aqui ela acabou voando, isso daqui não invalida a sucá. Essa é a discussão entre Rabban Gamliel e Rabi Akiva. Então, escolha, terminamos por aqui. Até mais.